Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, finalmente, a gente vai fazer um cálculo completo para vocês verem como é fácil precificar através da nossa planilha, que ela é toda estruturada e toda pensada para ajudar você, arquiteto, designer de interiores, a não terem mais problemas na hora de formar um preço para o cliente, de fazer um orçamento para o cliente. Eu sou Glaucia Walsburger, administradora e contadora de formação. Atuei por mais de 10 anos na área financeira e contábil e hoje eu estou aqui para te ajudar a fazer um cálculo de preço correto através da nossa super planilha de formação de preço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por esses conteúdos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também deixa seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para muito mais pessoas. Antes de a gente ir para a planilha e começar a calcular, eu quero recapitular um pouquinho de tudo que a gente viu, né, em todos os outros vídeos, o que a gente precisa o que a gente precisa saber, né, para fazer um preço correto. Embora a planilha faça muitos cálculos, tem coisas que só você pode saber e só você pode alimentar na planilha. Por exemplo, quais que são os seus custos fixos, aqueles custos que você tem para manter o seu escritório todos os meses, quais que são os seus custos variáveis, né, os materiais que você vai utilizar e as mãos de obras que você vai utilizar para o seu projeto em específico, quem que são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, qual que é o valor da hora dessas pessoas, qual que é o seu imposto, o imposto que você vai pagar, qual que é a margem de lucro que você espera para esse negócio. Então, saber de tudo isso, sabendo, né, de tudo isso, é que você vai conseguir formar um preço de venda mais assertivo. Vamos lá para a planilha, então? Então, aqui está a nossa planilha, e agora a gente vai começar definindo os nossos custos fixos. Você já sabe aí, você de repente, né, se tiver a planilha, ou se tiver, pode pegar os seus custos fixos. E vamos começar a fazer esses cálculos. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu vou imaginar um projeto fictício, né? Então vamos pensar da seguinte forma. Qual que é o custo fixo do seu para você? Aqui eu vou considerar 3.000, o total de custos fixos. Então, e aí eu fiz um rateio básico. Vamos considerar que a gente tem 3.000 de custos fixos. É indiferente qual, para onde é que você paga cada coisa. Aqui na planilha não importa. Se você tem 1.500 de aluguel e a diferença é energia elétrica, é condomínio, não importa. O importante para a planilha é você realmente saber os seus custos fixos e o total. Se você agora em mãos não sabe, mas sabe que em média você gasta 2.000, tá valendo, já consegue fazer um cálculo simbólico. Mas é importante, muito importante, que você anote e realmente coloque numa planilha todos os valores de custos fixos que você tem. Como eu já falei no outro vídeo, se você trabalha em casa, rateia um percentual para você. Sei lá, 20% das despesas que eu tenho de aluguel, energia elétrica, internet, são para a minha atividade comercial. Os demais ficam para minha casa. Então, meio que você paga uma despesa. Isso é muito útil quando você for ampliar. Aí os seus preços vão ficar mais coerentes, você vai perceber com o tempo. Os impostos, que eu já comentei, aqui a gente vai trabalhar com um Simples Nacional de 6%, mas só o contador de vocês, que vai poder dizer realmente qual que é o percentual que você está pagando hoje, porque isso varia com base no seu faturamento. Vamos colocar os profissionais. Quem trabalha com você? Eu vou considerar aqui que somente é um arquiteto que está trabalhando sozinho, que está começando agora. Então, a gente vai considerar um valor simbólico de R$ 80 a hora para esse arquiteto. Então, para ele vai fazer o projeto sozinho e tem umas outras coisas que ele vai contratar terceirizado, mas aí é uma outra situação. Ela não vai ser calculado aqui na parte de profissionais. Vamos lá para o projeto. Eu não vou colocar os dados do projeto, porque como trata-se de um projeto fictício, mas vocês podem colocar até para vocês terem um controle, ou se vocês forem imprimir para vocês mesmos terem assim uma noção e tal. É bem importante você saber de qual projeto que você está precificando, né? Aí agora vamos pensar aqui. Eu vou colocar uma impressão de R$ 200
Vou considerar que vou fazer algumas visitas técnicas, vai ter as nossas reuniões e tal. Então, vou considerar 150. Eu vou considerar que eu vou contratar um terceiro para imprimir, para fazer as renderizações, para ter imagens bem bonitas e tal. Vamos colocar uns R$ 500 para esse serviço. E eu entrego também um kit bem legal para o meu cliente, então vamos considerar aqui mais uns R$ 100. Então, a gente tem 950 de despesas variáveis para o projeto. Isso é em específico para esse projeto. Eu fiz uma análise, eu vi que eu vou precisar dessas despesas, que eu vou ter esses custos e estou considerando. É muito importante vocês verem bem qual que é a despesa mesmo, porque pode, eu, né, já vi situações em que pode realmente te dar um prejuízo se você não tiver bem estruturado isso, tá? Aí aqui embaixo a gente calcula as horas. Como funciona esse negócio de calcular as horas, Glaucia? Eu, por exemplo, sei que eu vou demandar 160 horas para fazer esse projeto. Então, eu coloco aqui 160 horas. Não, eu estou iniciando, eu ainda não tenho muita noção. Então, eu preciso pensar etapa por etapa. Ah, quanto tempo eu demoro para fazer o briefing? Né? Quanto tempo eu demoro para fazer o cadastro ao cliente? Quanto tempo eu demoro para fazer uma visita ao cliente? Para elaborar a proposta? Para fazer o orçamento? Quanto tempo demora para fazer tudo isso? Aí você pode colocar um a um. Mas não, eu sei que eu vou demorar, já tenho uma noção, eu sei que eu vou demorar 80 horas para fazer esse projeto. Beleza, eu coloco aqui 80 horas. Aí, a planilha ela é feita para você colocar as pessoas que estão envolvidas. E aí é por isso que está dando esse erro aqui, tá? Mas vocês podem ver que cada etapa eu coloco algumas sugestões do que vai ser feito, do que é feito, né? Ah, detalhamento de marcenaria, detalhamento de marmoraria, se for um interno, né? Se for um projeto arquitetônico também, a gente pode colocar e tal. Então, isso é bem, bem importante vocês terem noção do tempo que vocês gastam para fazer um projeto, porque isso define bastante o custo de vocês. Imagina vocês demorarem meses para fazer um projeto e não considerarem isso. Imagina quanto tempo vocês vão estar trabalhando de graça, e não é isso que ninguém quer, né? Então, vamos considerar 80 horas, 950. Aí, agora a gente vai lá calcular o preço, mas antes, a gente tem que fazer o rateio dos custos fixos. Assim como eu já falei nos outros vídeos e tal, o rateio dos custos fixos, ele acontece pela quantidade de projetos que você tem no mês. Quantos projetos você faz ao mesmo tempo por mês? Quantos projetos? Tira uma média do último ano. Quantos projetos você fez no último mês ao mesmo tempo? E é com base nisso que você vai ratear os seus custos fixos. Por exemplo, eu normalmente tenho 3 projetos, né? Numa análise que eu fiz do meu último ano, via de regra, eu tinha 3 projetos por mês. Eu fazia 3 projetos ao mesmo tempo. Se você faz 3 projetos ao mesmo tempo, então o seu rateio, as suas despesas de R$ 3.000 vão ser rateadas por 3. Mas, Glaucia, esse projeto eu vou demandar 80 horas. 80 horas para mim equivalem a quase 3 meses, mas vamos dizer que 2 meses. Então, você vai ratear esse valor dessa forma. Por exemplo, então aqui a gente tem 100% dividido por 3. E aí, vezes 2. Esse é o seu percentual que você vai considerar. Eu dividi os 3.000 por 3, que são os 3 projetos que você tem por mês, vezes o tempo que você vai levar para executar os projetos. Então, eu vou demorar 2 meses para fazer os projetos, esse projeto em específico. Então, eu estou considerando isso aqui no meu cálculo. Ou seja, então, desses meus custos fixos, 66% vão para esse projeto em específico, o que aqui corresponde a R$ 2.000. Agora vamos ver aqui quais que foram os nossos custos específicos, que são os variáveis, 950, e
o custo da minha hora para esse projeto vai ser 6.400. Com base nisso, a gente vai calcular o imposto. O imposto vai ficar em torno de 758, mais o lucro que você considerou aqui. A gente considerou uma média de 20% de lucro. Mas aí, como eu expliquei no outro vídeo, você calcula com base na sua realidade do momento. Se você tem metas arrojadas para o ano seguinte, se você está começando e de repente quer manter uma margem de lucro mais razoável. Então, depende do seu momento, qual que é a média do seu mercado. Vou considerar 20% para esse caso. Ou seja, a gente tem 2.500 de lucro. O custo que eu vou ter para esse projeto vai ser R$ 12.600. Aqui, facilmente a gente calculou, sabendo apenas de coisas importantes do dia a dia. Quanto tempo você demora, quais que são seus custos, o que você paga. Então, isso está delimitado lá nas outras áreas. E assim, aqui no final, você tem um resumo total do seu projeto. Você tem, né, aqui, se você quiser, você vai detalhar cada uma das etapas e aí você vai ver o tempo que você vai gastar em cada uma das etapas e o valor a ser cobrado. Uma atividade que eu gosto para quem está começando é fazer esse trabalho. Por exemplo, você já precificou, agora já é, mas anota quanto tempo você demora para fazer cada uma das etapas. E aí você analisa, realmente eu tive lucro nesse projeto, eu cobrei 80 horas e eu gastei 80 horas? Não, eu gastei um pouco menos. 80 horas é uma média, a gente, né, não precisa saber exatamente os segundos, mas a gente tem uma noção de quanto tempo a gente demora em cada etapa de projeto. Então, se você for anotando uma a uma, o projeto, eu demorei, nesse projeto em específico, eu demorei 2 horas para fazer o estudo preliminar, eu demorei 50 horas para fazer o projeto executivo. Então, você vai detalhando mesmo depois, para você fazer tipo, uma prova real do que você cobrou e do que você viveu na prática. E aí sim, você vai ter um embasamento de lucro para um projeto. E aqui você tem o seu preço final. Então, o seu custo por hora efetivo vai ser 157. Então, não dá simplesmente para você dizer, eu cobro R$ 100 a hora e eu vou calcular isso para, né, o meu projeto. Não faz sentido, né? R$ 100 a hora, vou cobrar R$ 100 a hora, mais os 80 horas que eu vou levar, esse é o meu custo. Não, esse não é o seu custo, esse não é o seu preço. O seu preço envolve também as suas despesas, os seus custos e os seus impostos. Bom, e o seu lucro, né? Não é somente a sua hora. Então, é bem importante você ter esse direcionamento. Por isso, a planilha se torna tão importante, principalmente para quem está começando e ainda não tem muita noção de cálculo e de tudo que está envolvido. Me conta, com a planilha preenchida não fica muito mais fácil de você entender quais que são todos os detalhes importantes para fazer um preço correto? Ela com certeza vai te ajudar, como já ajudou diversas pessoas a calcularem os preços mais corretamente. Se faz sentido para você, se você quer saber mais sobre essa planilha, me chama, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. De qualquer forma, eu vou deixar um link aqui no resumo, para se você quiser saber mais sobre planilha e tal. E também tem o meu contato, caso você queira me chamar para conversar um pouquinho sobre essa planilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem alguma sugestão de conteúdo que você queira receber, que você queira que a gente poste aqui no canal, também deixa aqui nos comentários, que a gente vai dar uma olhadinha e vai criar um conteúdo bacana para você. Até o próximo vídeo.